Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Estamos de volta para mais um vídeo sobre o estudo do livro de Apocalipse. Estamos dando sequência ao bloco de selos. Já falamos do primeiro e segundo selo e neste vídeo então seguiremos com o terceiro selo em diante. O terceiro selo é o cavaleiro que sai montado no cavalo preto. Pela descrição, refere-se ao tema de assolações na área agropecuária, que afetará o consumo de alimentos para o ser humano e animais também em escala global, podendo criar nichos de flagelos com os problemas de abastecimento e alimentação por escassez de suprimentos, levando consequentemente à fome. Diz assim em versículos 5 e 6 do capítulo 6. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Interessante, né, que a gente lê, como eu disse, são as descrições dos selos, elas são abreviadas, né? A descrição é curta e não tem muita extensão, rápidas e curtas, né? Já falamos sobre o primeiro e o segundo, estamos agora enfrentando o terceiro e nós vamos tentar enfrentar então aqui mais esse mistério e tentar lançar luz sobre ele. Cada selo tem sua característica, né, de difícil interpretação, como já vimos nos anteriores, mas nada como deixar a própria palavra de Deus nos ajudando a entender o verdadeiro significado, como estamos fazendo. Neste caso em particular, este terceiro selo, nós vamos entender o significado através de um texto que está no profeta Joel e que utiliza os mesmos termos na descrição de uma situação análoga. Ou seja, agora, nos selos, essas passagens que estamos lendo são passagens que têm menção de texto de uma forma análoga, ou seja, que se aproxima da descrição do resumo dos selos. Então estamos usando essas passagens, não são profecias sobre esses selos, mas são passagens que podemos entender o significado delas lá e trazer para o significado dos selos. Já fizemos isso no selo anterior, que foi o selo 1, o selo 2, e aqui vamos aplicar. Fazendo isso, né, em homenagem ao nosso pastor Sérgio Duzilek, aqui poderíamos falar sobre a teoria de Erich Auerbach, quando ele fala sobre a transitoriedade, né, quando o que temos é um texto que ele tem uma transitoriedade eterna, ou seja, ele tem um significado no seu momento, mas aquele significado, quando entendido, depois ele pode ser usado em outros momentos. É o que fazemos aqui. Nós vamos ler um texto da época do profeta Joel, entender pelos termos utilizados e depois vamos trazer a sua aplicação para o caso desse selo. Só para mencionar aí, não é a primeira vez que estamos fazendo menção ao nosso querido pastor. Um deles, né, nós temos 3 pastores na igreja e também, obviamente, temos o mesmo carinho pelos outros também. Falamos do Sérgio e vamos citar o Ronald e o Eberson. São os outros pastores. Muito bem. E o nosso querido irmão pastor Renato Zambrotti também, que também tem todo o carinho do nosso coração. Senhores, voltando então ao texto de Joel. Esse texto é Joel 1, de 1 a 20. Então, vamos ouvir com atenção. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, anciãos, e escutai, todos os moradores da terra.
Porventura isto aconteceu em vossos dias ou nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou da lagarta, o gafanhoto o comeu, e o que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu, e o que ficou da locusta, o pulgão o comeu. Despertai-vos, bêbados, e chorai, gemei todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão e tem queixadas de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação e tirou a casca da minha figueira, despiu-a toda e a lançou por terra. Os seus sarmentos se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está cingida de saco pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o azeite acabou. Veja que são os mesmos termos usados neste selo, né? No terceiro selo, quando fala da cevada, do trigo, do azeite e do vinho. É porque tudo foi assolado, terra dizimada, né? Tudo acabou. Então vai ser um momento. O que ele está querendo dizer é a transitoriedade, né? O ansatz, mais uma vez, o pastor Sérgio, né? Eric Auerbach fala sobre o ansatz. O ansatz é o resumo, né? Qual é o objetivo? O objetivo aqui é falar que exatamente vai haver, o povo a terra será dizimada, então haverá fome por falta de alimento. Esse é o ansatz desse texto. Mas seguindo, ele completa, né? Então, repetindo aqui, ó, o campo está assolado, a terra está triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o mosto, né, é o vinho, e o azeite acabou. Envergonhai-vos, lavradores, gemei vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu. Então, faltando todas essas coisas, haverá fome para os homens e para os animais, porque também né, os alimentos, trigo, cevada, soja, e milho, isso tudo é misturado também e é feito ali alimentos para os animais, né, para o boi, enfim. Então haverá falta de alimentos e haverá fome, né, em toda a terra. É isso que fala sobre o terceiro selo. Usando esse texto aqui apenas como referência para o entendimento do significado dos termos utilizados, já que, como eu disse, a descrição é curta e o entendimento então fica bem restrito. Mas, como já dissemos, usamos a própria palavra de Deus para nos trazer o entendimento e assim a gente fazer a interpretação. Ainda repetindo, ele fala: a vide se secou, a figueira murchou, a romeira também, e a palmeira, a macieira, todas as árvores do campo secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. E o interessante é que ele diz assim, então: ai do dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Porventura o mantimento não está cortado de diante dos nossos olhos? A alegria e o regozijo da casa de nosso Deus? As sementes apodreceram debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derrubados, porque se secou o trigo. Ou seja, não tem nem reserva, né? No período de José no Egito também teve fome, mas ele foi avisado pelo sonho. Na verdade, o faraó, ele interpretou o sonho e entendeu que deveria armazenar o trigo, armazenar os grãos, e dessa forma eles conseguiram passar por aquele período. Aqui ele está dizendo que não haverá nem nada guardado, então haverá fome, né? Desolação. Então, especificamente aqui, esse terceiro selo está falando, então, que tudo será dizimado, os campos. O interessante é que no 2, lembra, tudo é uma sequência, né? O segundo selo fala sobre a espada. A espada são as guerras que matam as pessoas e, né, as nações que invadem outras nações. Com isso, você também destrói, né? Com as guerras, você faz uma desolação, destrói os campos
destrói as lavouras, destrói os animais, e trazendo a fome, né? Então uma vai dando causa para a outra. Cada selo é uma sequência do anterior. Ok, esse foi o terceiro. Quarto selo. O quarto selo é o cavaleiro que sai montado no cavalo amarelo, ou esverdeado ou furta-cor. Então existe aqui uma variação na tradução, né? Algumas dizem amarelo, tem traduções antigas que falavam esverdeado ou furta-cor. Enfim, é aceitável. E lá naquela passagem que nós mencionamos sobre os cavalos, né, das outras cores, no texto anterior, quando falamos sobre os quatro cavalos, os cavaleiros, lá usava o quarto cavalo, era malhado, né? Era o cavalo preto, cavalo branco, cavalo vermelho e o cavalo malhado. Então, amarelo, malhado, esverdeado ou furta-cor. Pela descrição, refere-se ao tema de perseguições com causas generalizadas, afetando mais amplamente populações de forma ampla, através de doenças mais graves por contaminação, guerras por grupos de nações, fomes e até ataques de animais, agravando-se por afetar populações em massas. Então, esse selo, quarto, versículo 7 e 8 do capítulo 6. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Veja que aqui o que não foi pego pelos anteriores, né? Um foi só espada, o outro foi só a fome. Aqui agora é tudo, né? Espada, fome, peste e as feras, né? As feras são os animais, né? Peste são as doenças, né? Muito bem, vamos ao entendimento. Então, lemos a citação de algumas características que foram mencionadas no quarto selo. Quais sejam? Foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra. Veja que depois nós veremos que até essa quantidade, né, matar a quarta parte e deixar os outros vivos, também tem um significado. Matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. E para obtermos entendimento deste selo, também vamos identificar uma outra citação no texto bíblico que traz o significado para a gente, o entendimento, né? Ele não é, como eu falei, não é a profecia desse texto, desse selo, mas ele também menciona quando Deus também utiliza a praga da espada, da fome, das pestes e das feras, e o que ele dá o significado lá para trazermos o significado para cá, né? Ou seja, entendermos o ansatz, ou a transitoriedade, que depois é uma transitoriedade eterna que pode ser aplicada em outros momentos. E assim o faremos. Muito bem. Então, precisamos mencionar e ler aqui o profeta Ezequiel. Ler o que foi profetizado pelo profeta Ezequiel contra Jerusalém, devido aos seus pecados, por suas graves transgressões, que é o mesmo cenário global no qual o quarto selo será aberto. O interessante é percebermos que Deus não está brincando de jogar praga. Na verdade, tem uma causa. Antes de tudo isso tudo acontecerá porque tem uma situação prévia. A situação prévia é a vida que as pessoas vivem em pecado, em transgressões contra a vontade de Deus e em desobediência a Deus. Essa desobediência à vontade de Deus e aos seus mandamentos é que atraem a ira de Deus. Então, é importante que se entenda isso, senão as pessoas ficam achando que Deus é um Deus que quer, né, causar o mal, vai trazer o mal por si mesmo. Não. Existe uma causa anterior, né, que faz com que isso ocorra. Mas falaremos mais sobre isso posteriormente, mais abertamente, com maior entendimento. Vamos entender, então, este selo agora. Isso então é Ezequiel 14, de 12 a 21. Diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões,
estenderei a mão contra ela e cortarei o suprimento de pão. Enviarei contra ela fome e eliminarei dela pessoas e animais. Mesmo que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó. Eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Veja que a situação estava muito grave, tão grave que Deus diz, né, que ia lançar a mão contra aquela cidade e cortaria o suprimento, eliminaria pessoas e animais, e que só se salvariam Noé, Daniel e Jó. São 3 pessoas que pela sua justiça se salvaram, mas eles, no seu tempo, salvaram outras pessoas com eles. Principalmente suas famílias, né? Mas e outras pessoas também. Aqui, Deus está dizendo que pela situação tão agravada, eles salvariam só a si mesmos. Vamos seguir. Se eu fizer passar pela terra animais selvagens e eles a devastarem, assim que fique assolada e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, mesmo que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem os seus filhos, nem as suas filhas. Só eles seriam salvos e a terra seria assolada. Ou se eu fizer vir a espada sobre essa terra e disser, espada, passe pela terra, e eu eliminar dela pessoas e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, mesmo que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem os seus filhos, nem as suas filhas, só eles seriam salvos. Ou se eu enviar a peste, olha, veja que ele enviou a espada, enviou a fome e enviou os animais, e agora está enviando a peste. Se eu enviar a peste sobre esta terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para eliminar dela pessoas e animais, e veja que ele sempre cita, né? Eliminar pessoas e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem o seu filho, nem a sua filha, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida. Porque assim diz o Senhor Deus, quanto pior não será se eu enviar os meus 4 piores castigos, isto é, a espada, a fome, os animais selvagens e a peste contra Jerusalém, para eliminar dela pessoas e animais. Agora, perceba, então esta mensagem foi dada, né, a Ezequiel contra Jerusalém, e que Deus diz que enviaria o seu pior castigo, a espada, a fome, os animais selvagens e a peste. E perceba que o 4º selo é isso que ele está fazendo, ele está enviando o seu pior castigo contra 1/4, né, da humanidade, né? Vai morrer 1/4 dos homens da terra. Por quê? Porque os homens estão vivendo em pecado e contrariamente, em desobediência a Deus, né? Contrários aos mandamentos de Deus. Perceba outra coisa interessante aqui, que Deus dá como exemplo que se salvaria apenas aqueles, Noé, Daniel e Jó, como ele falou, porque foram homens justos. Esses salvados, Noé, com ele foram salvos 8 pessoas, ou seja, ele mais 7, ele, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas. Então, os familiares foram salvos por causa da justiça dele. A mesma coisa aconteceu com Jó também, né? A sua família foi, a sua esposa foi salva, os seus filhos foram, enfim, ele perdeu os seus bens, os seus filhos, né? Seus herdeiros, que foram assolados, e depois ele teve tudo em triplo, né? Ele recebeu tudo 3 vezes mais. E Daniel também, né? Em sua época, com as interpretações dos sonhos, ele também conseguiu salvar a si, aos seus amigos e a parte da nação que estava escravizada na Babilônia. Aqui não, a coisa, quando é tão grave, né, como seria com Jerusalém, só os justos se salvariam. Veja que agora a gente está falando do Apocalipse, usando esse texto lá em Apocalipse, no 4º selo, Deus usa as mesmas palavras, né?
é a peste, a espada, a fome, as feras e a peste. Significa, então, Deus está mandando os seus piores castigos sobre a humanidade pela sua desobediência, porque a humanidade está vivendo em desobediência aos mandamentos e à vontade de Deus. E veja bem, depois já foi dito, todas as cartas 7 igrejas, preste bastante atenção, só o que vencer seja chamado Filho de Deus. Então, mais uma vez aqui, faço um apelo, a palavra de Deus, o Apocalipse, ele traz, Deus não compartilha, não pactua e não aceita o pecado e nem as transgressões, nem a vida afastada em desobediência a Ele. Não importa quem seja. Só quem vive em obediência aos mandamentos de Deus, a palavra de Deus, ou em obediência à fé, aos mandamentos de Jesus, é que afastam de si a ira de Deus e atraem sobre si, pela paz que Cristo trouxe na cruz, esses se reconciliam com Deus. Então aqui a todo instante, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, vejam o aviso de Deus. O Apocalipse, nós falaremos sobre o dia da ira de Deus, o dia ou da ira do Cordeiro, vem para fazer a justiça de Deus, que é a correção dos erros. Então onde cada um será julgado pelas suas obras, sendo as obras aquelas baseadas em Deus. Então, as obras deixadas por Deus para que andemos nela, conforme a vontade dEle. E a vontade dEle é que criamos em Cristo como nosso Senhor e Salvador, para que haja nascimento do Espírito e para que, pelo arrependimento, vivamos uma nova vida, vivamos uma vida em novidade de vida a cada instante, nos despojando do homem velho, aquele que pactuava com as corrupções do mundo, com as concupiscências do mundo. Nos despojamos disso, que é Jesus, ele nos livra do pecado do mundo para vivermos uma vida de santidade e em justiça. Então Deus aqui está enfatizando, os justos só seriam salvos então pela sua justiça, Noé, Daniel e Jó, e nem seus pais, ninguém é salvo pelo outro, cada um será salvo pela vida que tem diante de Deus. Então é isso que devemos refletir, essa mensagem aqui, o entendimento é esse, sobre esses termos, o texto mostra claramente. São os piores castigos de Deus enviados para matar a quarta parte da terra, mas tem uma causa. Deus não faz nada à toa, Deus não é mau, ao contrário, Deus é bom, Deus é amor, e nós veremos depois que a todo instante Deus está dando a chance. Ele, quando faz esse aviso, quando ele mandou o profeta Jonas a Nínive e faz o aviso sobre o dia da ira, as coisas que vão acontecer se ninguém se arrepender, não é porque ele queira trazer a ira sobre a destruição, é o contrário, ele avisa para que as pessoas se arrependam e se aproximem de Deus e se reconciliem, evitando assim a ira de Deus. Então todo o Apocalipse é um alerta, é um aviso para que a gente se arrependa dos nossos pecados, da vida que estamos vivendo, se ela estiver em desacordo com a vontade de Deus, e passemos a viver uma vida em obediência. Esse é a mensagem que está por trás de todo o livro de Apocalipse. Vemos também que no texto que acabamos de ler ali de Ezequiel, já mencionamos que Deus cita esses 4 piores castigos, a espada, a fome, os animais selvagens e a peste. Esse poder de Deus será dado no 4º selo para matar a quarta parte da terra. E essa situação, a gente diz, é uma implicação pedagógica, pois Deus deixará sobreviventes para que possam ter a chance de refletir e dar testemunho do juízo de Deus, para ver se esses que sobreviveram chegam ao arrependimento. Em Ezequiel 12:16 diz isso, deixarei que alguns poucos escapem da espada, da fome e da peste, para que publiquem todas as suas coisas abomináveis entre as nações, para onde forem, e saberão que eu sou o Senhor,
Ou seja, então era para que, né, publicassem essas coisas que efetivamente, né, Deus não pactua e não aceita, né, uma vida de impiedade e uma vida abominável, e que então isso tudo tem consequência. Mas aqueles que se arrependerem, que viverem diferentemente, em obediência a Deus, né, que se aproximarem de Deus em arrependimento, com coração sincero, e passarem a viver uma nova vida, né, de acordo, buscando, né, seguindo para o alvo, né, para Cristo, buscando o conhecimento de Deus e andando no seu caminho, aí você desvia a ira de Deus sobre você e atrai a misericórdia de Deus. Vivendo, obviamente, isso tem que ser de forma sincera. Então, aproveite essa reflexão, né, e converse com Deus, se aproxime de Deus e volte-se para Deus e peça a Ele misericórdia pelos seus erros, pelos seus pecados, e passe a buscar a palavra dele, conhecer os seus mandamentos e viver conforme, viver próximo, né, aproximar em aproximação e obediência a Deus e a Jesus. E assim estaremos preparados para a volta de Cristo. Vejamos que esse método, né, foi usado por Deus contra Judá. Ele já foi aqui falado em Ezequiel contra Jerusalém, mas também foi usado por Deus contra Judá quando foram levados cativos para a Babilônia. Jeremias 21, de 3 a 10. Então Jeremias lhes disse: assim direis a Zedequias, assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que virarei contra vós as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais contra o rei da Babilônia e contra os caldeus que vos têm cercado de fora dos muros, e ajuntá-los-ei no meio desta cidade. Eu pelejarei contra vós com mão estendida, com braço forte e com ira, e com indignação e com grande furor, e ferirei os habitantes desta cidade. Assim os homens como os animais de grande pestilência morrerão. E depois disso, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus servos, e o povo, e os que desta cidade restarem da pestilência, e da espada, e da fome, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e na mão de seus inimigos, e na mão dos que buscam a sua vida. E feri-los-á ao fio da espada, não os poupará, nem os compadecerá, nem terá misericórdia. Então veja que ele repete, né? Vai feri-los com a espada, com a fome e com a pestilência. E é interessante que ele ainda diz assim: e a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Era exatamente isso que acabamos de dizer em Apocalipse, livro de Apocalipse. Deus põe o caminho de vida e o caminho de morte. Ele diz: olha, se vocês continuarem em desobediência, tudo isso que os selos, as trombetas e as taças virão sobre vocês, né? Virão sobre aqueles que estão em desobediência, né? Aqueles que atraem a ira de Deus. Agora, aquele que se arrepender, se voltar para Deus através de Jesus, do seu sacrifício na cruz, né, e acreditar no perdão, né, que vem do sangue de Cristo pelo seu sacrifício, e se voltar para Deus e obedecer a Deus, esse tem diante de si um caminho da vida. Aquele que desobedece, né, pela vida que está vivendo em desacordo com a vontade de Deus, tem o caminho de morte. Muito bem, quinto selo. Interessante aqui, vamos fazer uma ressalva aqui sobre os selos, né? O quinto selo não tem nenhuma ocorrência que demonstre a interferência de Deus na presença dos cristãos na Terra, né? Só para a gente frisar mais uma vez, muita gente acha que os cristãos não participarão desses momentos de tribulação e grande tribulação, porque existe uma teoria, né, uma doutrina do século XIX, vamos dar um nome para ela, né, chamada arrebatamento da igreja, prévio a esses momentos, né, prévio às tribulações. Tem outros que falam do arrebatamento da igreja no meio, né, antes da grande tribulação, depois da tribulação. Enfim, quando, né, Jesus viria em silêncio e levaria a sua igreja, tirando-os desse momento, e tudo isso aconteceria com os outros.
Amigo, me desculpa, né? Meu irmão que acredita nessa teoria, lê a Bíblia várias vezes, não há nenhuma referência na Bíblia que diga que Jesus virá em silêncio. Muita gente confunde, né, quando diz, ele virá, com a outra passagem que é sobre outra coisa, né, quando fala orar e vigiar, ele virá na vigília da noite como um ladrão, quando ninguém estiver percebendo. Calma, nós vamos depois voltar a isso, não confunda, são duas coisas distintas. A volta de Jesus será portentosa, a volta de Jesus se dará uma vez só e de forma perceptível por todos. Agora, o momento da sua volta é que, sim, é um momento em que ninguém espera, mas aí quando ele vier, virá em glória. Mas voltaremos a esse assunto, mas não confunda. Então, enfim, não existe, essa teoria foi criada, não existe nenhuma passagem bíblica que dê sustentação. O que existe são pessoas que forçam a barra e fazem e tiram do contexto. Mas aqui só para reforçar, o quinto, se falaremos cada coisa dentro do seu tempo, né, para não atropelarmos. O quinto selo mostra exatamente isso, pois vemos as almas dos cristãos adormecidos, estão clamando por justiça, então concluímos que não houve volta de Jesus até aquele momento, nem ressurreição ainda, ou seja, até chegar ao quinto selo. Se no quinto selo está dizendo que no quinto selo o que se vê são as almas dos cristãos adormecidos, é porque não houve ressurreição ainda, não houve, então não houve. Então o primeiro, segundo, terceiro, quarto e todos os demais selos, inclusive o quinto e todos os outros, está todo mundo ali. Então vamos aprender, né, a ler a palavra e a se manter com essas convicções. Não se deixe enganar, mas busque as confirmações. Não se leve pelas doutrinas, leve pela palavra. Vamos seguir aqui, vamos ao quinto selo, né? Então, vemos que pelo fato de o quinto selo falar sobre os cristãos que ainda estão adormecidos, que pedem, clamam pela justiça da morte deles e dos outros cristãos, mas ainda não ocorreu a ressurreição. Então, por quê? Porque não houve a volta de Jesus, será no sétimo selo. Então, até que chegue aquele momento, todos os momentos anteriores estaremos todos. Quem estiver vivo estará presente a todos esses momentos. Então não tem ocorrência, né, de nenhum evento antecipado de retirada de cristãos para evitar as tribulações até a volta de Cristo e a consequente primeira ressurreição. Bom, então, versículos de 9 a 11 do capítulo 6. Quando o Cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Então, este é o motivo por que morreram. Então, são os que dormem, né? São aqueles que deram testemunho de Jesus e que morreram pela palavra de Deus. Estão dormindo, né? E outra coisa, muita gente fala, morri, fui para o céu, fui para aqui, para ali. Não, quem morre em Cristo dorme, né? Quem morre e sem crer em Cristo está morto. Morto porque só ressuscitará na segunda ressurreição, que já é a ressurreição da morte, né? Vai ser julgado e vai direto para o lago que arde em fogo e enxofre. E o que dorme vai ser em Cristo, né? Também está dormindo, aguardando a volta de Jesus, porque aí haverá a primeira ressurreição, que é a ressurreição daqueles que irão reinar com Cristo. Então, já a ressurreição com o primeiro julgamento, em que todos serão transformados, né, todos os cristãos dignos na volta de Cristo. Então, voltando aqui, ele diz, as almas daqueles que tinham sido mortos. Aí outra coisa, isso é a profecia, visão profética, digo, vi a alma dos mortos embaixo do altar, não significa que eles estão embaixo do altar, quer dizer que ele viu ali, mas eles estão, né, dormindo, aguardando então a volta de Jesus. Não estão, muita gente pensa, né, estão com Deus, estão com Jesus. Lembre que Jesus falou, né, para onde eu vou vocês não podem ir. Né? Ele falou isso até para os discípulos e os apóstolos, né, que seriam apóstolos.
Ele diz, mas vou preparar-vos lugar, e não vos deixarei órfãos, né, envio o Espírito Santo, e voltarei para vós. Voltarei é na volta, não é quando ele envia o Espírito Santo. Então, até que Jesus volte, os crentes em Cristo estão dormindo, e os que não creem em Cristo estão mortos, porque, né, eles não passarão a vida em nenhum momento. É o que chama de, né, segunda morte, né, porque eles despertam, são ressuscitados também para o juízo, mas depois são lançados no lago de fogo, né, então eles estão mortos, continuarão mortos, mas vão para a segunda morte. E os que participam da primeira ressurreição não enfrentam a segunda morte, porque, né, será consumada a salvação na volta de Jesus. Aqueles que creem, obedecem e mantêm a sua crença e confissão até o fim, quando morreram e dormiram, ou se estiverem vivos na volta de Cristo. Clamaram com voz forte, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, esses estão dormindo, né? Ainda não ressuscitaram. Então, a cada um deles foi dada uma veste, vejam, e nem ressuscitam ali, eles continuarão dormindo. É isso que diz, olha. Então, a cada um deles foi dada uma veste branca, né? Porque são justos, são justificados por Cristo, e lhes foi pedido que, preste atenção, não tem arrebatamento. Senão eles teriam sido arrebatados, né? Ou seriam arrebatados agora, mas não. Lhes foi pedido que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido. Duas coisas aqui importantes. Além de não ter esse arrebatamento prévio, antecipado, veja o quinto selo, né? As almas daqueles que dormem clamam por justiça, sendo que já aconteceram coisas para todos, os cristãos estavam presentes. Só agora que aparece, né, os que dormem clamando por justiça. E o que é dito para eles? Repousem mais um tempo. Aguardem. Duas coisas. Então recebem, né, as vestes brancas, mas eles continuam aguardando até que Jesus volte e haja a ressurreição dos mortos, né, onde eles vão ser ressuscitados. Eles têm que continuar aguardando, dormindo, né, em repouso. Agora, outra coisa que muita gente também não dá atenção, e veja que confirma que os cristãos ainda estarão ali a todo instante, a todo tempo, até que se complete o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido, aqueles que morreram pelo testemunho e pela palavra de Deus. Que é o quê? Durante esse tempo, enquanto vocês estão, né, dormindo, porque já morreram, os que estão vivos, muitos vão morrer. É isso. É isso. E esperem, porque existe um... Lembra que nós falamos também já no vídeo, nós falamos sobre causas, pré-requisitos e sobre motivos. Né? Os motivos é por que Jesus vai voltar, para que se cumpram várias coisas. E os pré-requisitos é o que prende Jesus e que ele ainda não pode voltar. Uma delas é essa. Enquanto não houver perseguição dos cristãos na época do anticristo, que serão perseguidos, como já falamos, lá no primeiro selo, né, que serão enganados na apostasia, né, depois vem o anticristo, depois vem a operação do erro, né, enfim, que serão... nós falaremos adiante depois ali sobre capítulo 12, 13, né, quando a besta vai, né, blasfemar contra Deus, vai enganar as pessoas que não amaram, que não amam a Deus, vão ser enganados pela injustiça e vão adorar a besta, então, e vão vencer os santos. Nesse momento vão morrer. Então tem que ter, se teve arrebatamento, não ia ter santo, não ia ter cristão ali, não ia morrer. E isso prende a volta de Jesus. Então é necessário que estejamos aqui, que passemos por isso, pelas aflições de Cristo, né? Isso está previsto nas epístolas de Paulo e Pedro, João, e que passando por essas aflições e sendo mortos como eles foram, lá, né, não amaram mais as suas vidas, né, amaram mais a Cristo do que a si mesmo. Aqueles que amaram suas vidas perderam as suas vidas, ou seja, né, não venceram. Mas aqueles que amaram mais a Cristo do que a si mesmo, né, na sua paciência ganhareis as vossas almas. Muito bem, e vamos finalizar
o sexto selo. O sexto selo traz uma descrição relevante, com consequência fundamental, e qual serve de marco para os acontecimentos mais esperados. Diz o sexto selo assim, né? Versículos 12 a 17 do capítulo 6. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livro, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam os montes e os rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Como antecipamos no roteiro geral, que foi estabelecido lá nas narrativas, né, de Jesus nos evangelhos, sobre o fim dos tempos, a volta de Jesus acontecerá precisamente após os eventos astronômicos de grandiosas proporções, como acabamos de falar. Não haverá uma volta silenciosa e transparente e quieta. A volta de Jesus vai abalar geral. Então, grandes eventos astronômicos, grandiosos. E outra coisa, isso é um pré-requisito. Então, Jesus só volta quando, né, havendo isso. Se não houver isso, ele tem que, né, porque isso é um sinal da sua vinda. Eventos grandiosos que será caracterizado pelo abalo dos poderes. Então, esses elementos narrados por Jesus são exatamente os descritos no sexto selo. Então vamos ver, Marcos 24 e 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol, viu? Que é exatamente o quinto selo, né? Então aguardem, porque ainda muitos irmãos, né, como vocês, deverão morrer até que se complete o número, né, dos mortos, né, que é necessário para que se cumpra lá o quinto selo, né, para que Jesus volte. Então vem o sexto selo, aí sim, os efeitos astronômicos. E Jesus diz aqui, em seguida a tribulação, ou seja, durante a tribulação, alcançando o número dos mortos em Cristo, aí sim, é o momento dos eventos astronômicos. Então vai haver, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Mateus 24, 29. Ainda Mateus 13, 24 e 25. Naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Lucas 21, 25 e 26. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra. Angústia entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Agora, olha que interessante, por isso que eu falo, a gente tem que navegar, né, por toda a Bíblia e por todos os textos. Falamos aqui dos evangelhos, que são os discursos de Jesus que já previam esse tempo. Então, os selos estão baseados exatamente naquele discurso de fim dos tempos de Jesus. Releiam todo o capítulo 24 de Mateus, todo o capítulo 13 de Marcos e todo o capítulo 21 de Lucas. Né? Vocês vão ver que os itens dos selos, por tema, por tópico, estão narrados ali por Jesus. Agora, o mais interessante é sobre, né, esses eventos astronômicos que vão abalar, né, como eu falei, vai abalar geral, e aqui as pessoas vão ficar apavoradas, né, como ele diz, desmaiarão de terror pela expectativa das coisas sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Vejamos o que diz em Hebreus 12, de 24 a 26. Que chegamos, né, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala. Então, vede que não rejeiteis ao que está escrito em Apocalipse, ao que estamos estudando. Assim como tudo o que é dito por Jesus. Porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, né, que foi Moisés, se aqueles não escaparam quando atravessaram o deserto pela desobediência, muitos não entraram, a maioria, né? Uma geração inteira teve que morrer, né? Para nascer uma nova geração.
muito aquele advertido pelo homem, e agora ele fala, então ouçam o que quem vos adverte agora é do céu, né? Muito menos nós se desviarmos daquele que é dos céus. Agora olha que interessante, a voz do qual moveu então a terra, ou seja, na sua vinda, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez comoverei não só a terra como também o céu, que é exatamente isso, né? Esses eventos astronômicos de grandiosas proporções na sua vinda. Não dá para dizer, então, que a volta de Jesus será silenciosa. Por isso, ao lermos a continuidade do sexto selo, nos versos 15 a 17, entendemos o desespero daqueles que não estão preparados para o dia da volta de Jesus, que será também o dia da sua ira, onde ocorrerá a separação do joio e do trigo e a vindima das uvas da terra, no lagar da ira de Deus. Porém, não podemos esquecer que o sexto selo é a notificação da ocorrência desses sinais. Ele apresenta os sinais, mas as coisas vão acontecer após os sinais. Então, após o sexto selo, é o sétimo selo. Como a volta de Jesus ocorre exatamente após esses sinais, né? Como ele mesmo diz, né? Ele virá quando esses sinais dos céus ocorrerem. Então, a volta de Jesus, por consequência, ocorrerá a partir desses sinais. Então, até o sexto selo são passos prévios. No sétimo selo, que não falamos, vamos terminar aqui este nosso vídeo, no sétimo selo exatamente ocorrerá a volta de Jesus. Então, senhores, Deus os abençoe, deixe a palavra de Deus falar ao seu coração, receba com calma, com tranquilidade, busque a Deus, abra o seu coração, peça a Deus que lhe dê entendimento. Faça isso com humildade e querendo e aberto para que Deus lhe inspire e lhe instrua. Leia todos esses textos, leia esses capítulos antes, né, ou depois, mesmo agora. Então falamos sobre o capítulo 6, vai lá e lê todo o capítulo 6 de Apocalipse. Leia os anteriores, lê do 1 ao 6, né, para relembrar tudo o que falamos. Veja os vídeos anteriores se houver alguma dúvida. E assim seguiremos. Fiquem bem, Deus os abençoe.